Porque agora eu vou para o nosso Conversa Franca. Hoje com o Leandro Loder, que é engenheiro agrônomo da LC Agronegócios, para a gente falar um pouquinho da expansão do mercado de gergelim e de uma nova cultivar aí que une um sabor doce e alto potencial produtivo produzida aqui no Brasil. Olá, Leandro. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos os telespectadores do Dia a Dia Rural. É um prazer estar aqui com você e falar dessa cultura importante aí que está transformando aí, ajudando os agricultores no Centro-Oeste. Pois é, o gergelim, aquela sementinha pequenininha que tem o pão com gergelim, tem os doces que tem gergelim, doces árabes principalmente, tem bastante gergelim. Algumas comidas e especiarias usam o gergelim, que é uma iguaria, e o Brasil era importador de gergelim. Hoje, através de um trabalho feito pela Embrapa de pesquisa, e eu já entrevistei o pessoal da Embrapa aqui, que cuida do gergelim também, o Brasil é um grande produtor, como você disse, está ajudando a salvar agricultores e produtores no Centro-Oeste brasileiro e já está evoluindo, né? Porque já está produzindo um gergelim com qualidade. Esse agronegócio brasileiro, hein, Leandro? Conta um pouquinho para a É gente aí de, dessa é de evolução do gergelim. arrepiar, Hã? Tavinho. É É, de arrepiar, né? tem que arrepiar. Sem Conta. dúvida nenhuma, é um povo aguerrido, um povo batalhador, que quando veste a camisa, entende o processo, entra de cabeça e transforma qualquer cultura aí transforma o Brasil numa referência em qualquer cultura, né? No caso do gergelim, ele começou aí na região de Canarana, há uns 15 anos atrás, né? E foi evoluindo com a implementação, com os exportadores entendendo que tinha um mercado a ser atendido. Só para você ter uma ideia, Tavinho, na safra de 25, né, Hum, o Brasil exportou mais de 500 mil toneladas, aí. sendo 360 mil toneladas só para China, Índia e Turquia. Então, só para esses três países foram 360 mil toneladas. E com o evoluir dessa cultura, né, começou-se a trabalhar em Embrapa e outras empresas, no caso a nossa empresa também, veio aí estudar o fator genético, que era uma das deficiências, que o gergelim é uma planta deiscente, ele abre o fruto, e eles não têm retenção placentária, então a gente conseguiu desenvolver uma planta que abre, tem a sua cápsula aberta, mas que tem a retenção placentária. E ele atende aí o aspecto de sabor doce, que vai para mais para o mercado gourmet e não só de óleo, né? Hoje tem todo um aparato por trás de questão de sabor. E essa nova cultivar é desenvolvida pela LC Sementes, atende esse teto produtivo, sanidade e também a questão do sabor dele, que é o que o mercado internacional exige. Eu não falei do óleo de gergelim na introdução que eu fiz, mas eu falei do gergelim na comida. E você falou, o Brasil aí já tem como grandes clientes a Turquia, a China e a Índia, que são países que têm na sua culinária muito gergelim. Muito gergelim. São três países que têm na sua culinária muito gergelim. A propósito, curiosidade minha, qual é a origem do gergelim, Leandro? De onde ele vem? O gergelim, ele vem da região aí da Índia, né? Ah, E, se eu não me engano, é da Índia, me fugiu aqui, mas ele vem ao longo do tempo, né? Para você ter uma ideia, já que você citou a questão de óleo, a questão de alimento, na China a gente tem grandes complexos industriais para isso, inclusive o gergelim preto é mais usado medicinalmente, né, também. Ele tem vários antioxidantes, né? E na indústria farmacêutica, indústrias de cosmético, é muito utilizado. Então, nós aqui que não temos muito hábito de usar o gergelim para esses fins, né? é. Mas tem grandes complexos de indústrias, a cadeia é grande, não é só na parte alimentícia, mas também medicinal e de cosméticos que são trabalhados com os óleos que o gergelim produz, né? Pois é, olhando, não corrigindo, mas completando a sua informação, a nossa produção aqui já procurou e rapidamente a gente resolveu. Se fosse antigamente, tinha que correr até a biblioteca municipal para puxar um livro lá Para e buscar. consultar.
Agora tem o Google, IA, a internet, é tudo muito rápido. As primeiras espécies de gergelim foram descobertas na Indonésia e na Malásia. É isso? A Malu já pesquisou ali Me para gente. fugiu E posteriormente na Índia, que você citou a Índia aí. Mas eu quero isso. que você acompanhe comigo aqui alguns números, porque a área plantada de gergelim cresceu mais de 20 vezes nos últimos 10 anos. A cultivar se tornou uma boa opção para a segunda safra, se adaptando bem a períodos de menor umidade. O mercado brasileiro vive um bom momento na produção interna e nas exportações da cultivar. Em 2025, o Brasil produziu cerca de 410 mil toneladas em uma área de 640 mil hectares. A produção total cresceu cerca de 10%, com produtores alcançando produtividade média de 621 quilos por hectare. O estado de Mato Grosso está no centro dessa expansão. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostram que a área cultivada no estado cresceu 250% nos últimos 5 anos. Na safra 24-25, a região produziu 288.900 toneladas do grão, um salto de 17,3% em relação à safra anterior, quando a produção somou pouco mais de 246 mil toneladas. Leandro, o nosso produtor de alimentos, que não desiste nunca, ele não só produz, e as pesquisas ajudam para fazer a modificação de espécies para que se adaptem ao nosso clima, ao nosso solo, ao nosso regime de chuvas, de luminosidade, como ele também melhora espécies e cria produtos diferentes. Você aqui é o engenheiro agrônomo, eu sou só o jornalista, mas eu sei e você sabe também que, por exemplo, o nosso amendoim é de excelente qualidade. Hoje a gente produz um amendoim de grãos muito maiores, com um sabor Que muito bom. melhor e que é cobiçado no mercado internacional hoje. E no caso do gergelim, a gente está produzindo aí esse gergelim mais doce, que deve ser mais saboroso. Conta a história dessa evolução já. Não é só trazer o gergelim para ser produzido no Brasil e virar um exportador de importador. É também produzir coisas mais palatáveis, mais gostosas, mais saborosas, que aguçam o sabor. É com você. Com certeza. A gente tem que entender o mercado, né? Como toda cultura tem uma evolução, né, Tavinho? No caso do gergelim, eles são nichos de mercados para a gente poder atender. Então a gente está, a genética hoje é um dos pilares que a gente precisa evoluir, né? Mas como eu costumo ter um ditado que fala, a fábrica de linguiça, a fábrica de cultivares aí, ela já está rodando, né? Então a pesquisa vem evoluindo, estamos investindo forte nisso, temos que avançar cada vez mais, porque quando a gente pega, como eu faço uma comparação com a cultura da soja nos anos 70, 80, ela produzia seus 25, 30 sacos por hectare. Hoje aí nós temos médias aí acima de 100 sacas em algumas lavouras, né? Então a cultura do gergelim também hoje tem agricultores de ponta produzindo 1.400, 1.500 quilos. E isso é uma cultura que não que entra na segunda safra pós janela de milho, né? E ela entrega rentabilidade para o agricultor. Então o agricultor está utilizando o seu solo, o agricultor está utilizando seu equipamento, sua mão de obra, mantém o homem no campo e dá fluxo de caixa, né, Tavinho? Isso que é importante, porque as coisas, como você vinha falando anteriormente, está tão difícil, o preço dos insumos altos, a gente tem que maximizar a propriedade para poder manter o homem, a rentabilidade e o homem no campo, né? E essa cultura, ela é, como você salientou anteriormente, ela tem uma exigência hídrica menor. Então, no centro-oeste, o agricultor planta o milho numa janela ideal, onde ele não vai correr o risco, e com a cultura do gergelim, ele vai plantar essa cultura onde ele vai correr menos risco, né? E vai ter uma rentabilidade garantida por causa da menos exigência hídrica da cultura. Eu gostei. Então, o agricultor que entender isso, ele tem um grande sucesso aí para ter resultado positivo. E gostei do que você falou, porque não dá para reinventar a roda ou a pólvora. Vamos para a história, né? Gergelim é sempre gergelim. Você pode ter um gergelim com uma variação, mas você não vai mudar o gergelim. É gergelim. Amendoim é amendoim. Você pode ter um amendoim com grão maior, não sei o que, sempre vai ser amendoim. Usando um exemplo assim bem de marketing, o maior refrigerante do mundo, que é bebido em qualquer canto do planeta, entendeu? Até na Sibéria, ele não vai trocar o líquido de dentro, de repente, o conteúdo, a fórmula,
né? Ou então mudar a garrafa ou a marca. Aquilo lá é aquilo. Você vai ter ele com adoçante, vai ter ele mais leve, vai ter ele de uma forma... Mas é a mesma coisa. Ninguém joga fora o conteúdo e põe lá dentro óleo diesel achando que da noite para o dia vai continuar sendo dono do mercado. Então, gergelim é gergelim. Tudo é assim. Você vai adaptando as coisas que dão certo, né? Não vai matar. Você pega povos milenares aí que onde extraíam a história da cultura, a história do grão, do óleo, a gente vê que tem um grande poder aí dentro das antigas civilizações. Não é por acaso que está até hoje na culinária e que a China e a Índia consomem muito gergelim. Então, é uma cultura que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, nos próximos anos, vai estar no lugar mais alto do pódio para atender o mercado mundial. Mais uma cultura, né, Tavinho, que o Brasil vai assumir a postura que é tradicional dele, né? É legal. E países aí como a China e a Índia, que você falou que usam também medicinalmente, não só na culinária, o gergelim, que tem altos poderes medicinais. Isso a gente sabe através de estudos e leituras. O nosso tempo se esgotou, mas eu só queria pedir uma coisa para você. Você falou que no Centro-Oeste planta-se o milho na época que tem água e depois, num período mais seco, onde o solo está mais seco, planta-se o gergelim como uma segunda cultura que ele é menos exigente com relação à água. E isso tem salvo o agricultor do Centro-Oeste, que descobriu aí uma forma de ganhar mais um dinheirinho extra, né? E quem não gosta, não? Não, Leandro, quem não gosta? Com certeza também. Só rapidinho, porque o tempo acabou. Ele é de trato difícil ou ele é uma cultura relativamente fácil de cuidar? Tá vendo? Toda cultura tem seus gargalos, Sim. né? Então, mas é uma cultura de condução fácil e um investimento até nível baixo. Hoje, para você conduzir uma lavoura de um alto potencial, aí é em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 por hectare. Legal. Então, por isso que eu falo, em comparação do milho, vai para quase R$ 5.000, o custo acaba sendo menor e o risco também que o agricultor carrega nas costas também é menor, né? Bom, Por isso que a gente está indicando e trabalhando tanto nessa cultura aí. e se vocês estão indicando, nós estamos trazendo aqui como destaque, é porque tem mercado, gente. Tem muito mercado ainda e dá para investir. Olha, nosso tempo acabou, mas eu sei que você tem mais coisas para contar e muita gente está curioso, então eu te peço que deixe aí o endereço de internet de vocês para quem tiver curiosidade sobre a cultura do gergelim. É seguir nós no Instagram lá com LC Sementes, só entra lá e qualquer coisa chama no direct lá que a gente responde. Ok, Leandro. Muito obrigado. Ótima terça-feira para Obrigado você. pela oportunidade também. Até breve. Um abraço, Obrigado pela tchau. conversa aí. Muito boa, muito boa. Um abraço. Até mais. Abraço.